Olha lá, as coisas acontecendo rapidamente, muita ramificação, muito desdobramento, né? O livro Diários 1973-1974 de Mestre Albuquerque Ferreira, juntamente com o memorial, né, que vai pegar todo esse pessoal da região nordeste do Brasil, né, sendo encaminhado. Precisamos agora vender o livro, né? Precisa da sua colaboração. Na nossa tela você tem aí a forma de você comprar o nosso material, né? Você pode utilizar o Pix, né? A chave Pix é postv@dhnet.org.br. Faça parte desse mutirão, né? Porque numa linguagem assim meia das antigas, né? A gente vai contar com a colaboração daqueles que estão conosco nesse projeto. Se tivesse na vida, só essa simples homenagem já bastava. É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. 23 de julho de 1974. Apesar do meu sorriso, há soluços no meu peito, angústia em minha alma, revolta na minha mente. Vocês não sofrem sozinhos. Adotei-os. São meus filhos. Se minha vida bastasse para a liberdade lhes dar, morreria sem lamentar, só para vê-los voar. Olha, isso é uma pergunta complicada. Bom, vou pegar minha água aqui. Meu nome é Elizabeth do Carmo Guimarães, nasci em Leopoldina, Minas Gerais, em 1943, filha de Joaquim Custódio Guimarães, Maria Pureza do Carmo Guimarães. Eu, quando adulta, fui estudar farmácia no Rio de Janeiro, terminei o curso. Logo depois, casei-me e fui morar em Brasília, quando eu e meu marido... Você mora em Brasília em que ano? Eu mudei para Brasília em 68. Eu me casei em janeiro de 68 e fomos trabalhar, eu e meu marido fomos trabalhar no departamento de Química. Naquela época, a universidade estava esvaziada, mas tinha alunos e precisava de professores. Então, estávamos jovens. Eu tinha acabado de formar, ele já estava com o mestrado, então a oportunidade foi dele. Mas ele também já tinha pedido uma bolsa de estudos e depois, em 69, saiu a bolsa, a gente veio para o Canadá, uma bolsa muito especial. E saímos em agosto, 11 de agosto de 69, viemos para aqui. Poucos dias depois, eu fui à farmácia e lá tinha uma banca de jornais na porta, na entrada, vi lá o anúncio do problema que o embaixador americano havia sido raptado, estava escondido, e aquilo me alertou. Então, eu descobri que aquilo estava acontecendo. Em Brasília, nós já havíamos sofrido a terceira invasão da universidade. Eu vi o exército chegando, vi os soldados rastejando com as máquinas. Tá vendo? Já começa a memória a funcionar. Em vez de falar armas, eu digo máquinas. E chegou correndo um dos funcionários lá, que era o nosso motorista, e chamou para a gente ir embora. Saímos pelo meio do cerrado, pelo meio do mato mesmo, e como professores saímos. Mas naquela época já foi uma coisa muito intensa. Eu tinha perdido uma pessoa muito importante na minha vida, estava com
Isso já foi em dezembro. Estava no consultório de um psiquiatra em dezembro, quando o telefone dele tocou e ele me disse: a senhora agora vai para casa, porque acaba de ser instaurado o ato institucional número 5. Ele era muito bem, ele já vivia lá em Brasília naquele tempo, e eu cheguei, desci, peguei o táxi, voltei para casa, e a noite toda a gente viu as pessoas saíram da nossa quadra, da nossa superquadra, sabíamos que eram políticos e que estavam se protegendo. Dali para frente foram somente muitas ansiedades, e eu recebia telefonemas de minha irmã do Rio, dizendo: olha, hoje eu fui na passeata, assim, assim. Olha, está falando de Eloá. Está falando de Eloá. Eloá, minha irmã Eloá, que era estudante na época, era muito bem informada, não estava ligada a grupos armados, mas ela dizia: fui a passeata e os cavalos machucaram os colegas, os cavalos vieram por cima dos estudantes. Aquilo tudo era super excitante para ela e preocupante para nós. Bom, isso foi já no final de 68, né? Voltamos em 69 para Brasília até sairmos para irmos para o Rio de Janeiro no meio do ano, e em agosto de 69 viemos para Vancouver. O princípio é difícil para quem é imigrante, para quem não sabe a língua direito, e foi muito desestabilizante para a família. Mas a família, na época, estava se recuperando, porque depois de 64, meu pai sofreu um baque econômico terrível. Meu pai tinha um laboratório farmacêutico e, para melhorar a produtividade, ele teve que construir prédios, fez empréstimos, perdeu dinheiro, entrou em concordata. Estávamos todos numa situação muito difícil, perdemos o apartamento no Rio. Então, a família já estava em convulsão quando isso tudo aconteceu. E eu também, pouco tempo antes, meu namorado anterior havia morrido num acidente com eram 4 estudantes. Quer dizer, nós estávamos já muito, muito abalados. Bem, isso é sobre mim. Cheguei aqui, estudei botânica, entrei para a parte de bioquímica vegetal na botânica, mas não terminei meu curso. Meu marido terminou e voltou para o Brasil, eu fiquei aqui, me separei e continuei ficando aqui porque era mais seguro para mim, porque era muito difícil voltar para o Brasil naquela situação. A família não aceitou a separação. E eu sempre no silêncio do que havia acontecido, sem eu saber, com a minha irmã Eloá. Nos telefonemas havia sempre um tic-tic, um sinal de que estávamos sendo escutados. Algumas cartas chegavam vazias. Meu pai subscritou umas cartas que iam direto para o laboratório do meu marido, mas muitas chegavam vazias, então alguma informação pode ter sumido. Mas ontem mesmo passei o dia colecionando todas as cartas que tenho. Somente em 73 ou 74 eu voltei ao Brasil. Foi muito difícil rever minha irmã,
estava de uma maneira muito diferente do que era. Eu tenho Sua irmã é Eloá. fotos. Sua irmã é Eloá. Ah, sim, minha irmã é Eloá. A outra minha Vocês irmã. são quantas irmãos? Agora eu sou. Nós éramos 6 na família, 6 filhos de meu pai e minha mãe. Mas 3 meninas e 3 meninos. Vocês são as mais novas ou mais velhas? Eu sou a mais velha da família. Esse ano faleceu a mais nova, que era a Eliane. Eu estive aí, ela faleceu em março. Fui ajudá-la. E a Eloá era do meio. De que ano, Eloá? Ela é de 47. Eu sou de 43. Uhum. E Eliane era de 50. Então, não... quando falo minha irmã, me refiro a Eloá, nesse caso, porque Eliane passou por outros problemas na época, mas vou deixá-la de lado nessa história. Quando é que você teve noção do que tinha acontecido com Eloá? E depois eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva do que vocês descobriram depois. Né? Eloá vai para a cidade de Recife, né? Em que ano? Bom, em 69, agosto de 69, quando nós estávamos vindo para o Canadá, eu não sabia, mas a minha irmã resolveu ir para Recife, porque lá morava uma amiga muito querida da família. Nós, quando tínhamos o apartamento em Copacabana, éramos vizinhas, a porta ficava aberta, os 3 filhinhos dela ficavam nos 2 lados, e ela se chamava Estela Cavalcante. Então, Estela, em 69, já havia mudado para Londres, onde foi trabalhar no Instituto do Café, Instituto Internacional do Café, e veio a Recife visitar a mãe, a família. E minha irmã ficou sabendo disso depois que eu já tinha saído do Canadá. E assim que possível, minha irmã foi a Recife visitar Estela. Porque lembra o mês? Qual mês? Não, agosto. Foi em agosto, foi princípio de agosto. Uhum. E, quer dizer, foi logo depois que eu vim para cá. E foi aí que ela encontrou-se com outros amigos, tem o número, os nomes, já procurei na internet, não encontrei. Tinham amigos que também estavam aí, 2 amigos, visitaram um forte, um lugar histórico aí, compraram livros e tudo. E parece que estava indo tudo muito bem com a visita, com o turismo ligeiro. E antes de sair, meu pai disse a ela: se você precisar de algum dinheiro lá, você vai no fulano, que eu tenho negócios com ele. Meu pai ainda tinha o laboratório, Instituto Martinho Guimarães, e deu a ela, a Eloá, o nome dessa pessoa. E foi justamente quando ela foi lá com essa pessoa e esqueceu os óculos no encontro com ele. Ela estava com toxoplasmose no olho direito. Estava tomando alta dose de cortisona, que não pode ser interrompida. Então, ela precisava dos óculos também. Então, quando ligou para ele, pedindo que mandasse entregar os óculos para ela, que faziam falta, ele, com certeza, tinha ficado impressionado com a visita que tiveram naquele dia, a conversa, os livros que ela havia comprado sobre esse lugar histórico que ela visitou. E minha irmã era extrovertida, falava bastante, mas não tinha nenhum problema com armas. Era uma estudante, era envolvida, era muito, muito bem informada. Mas resultado, como foi na época... Ela fazia que curso? Lá, era no Rio de Janeiro. Isso eu estou dizendo em Recife. Em Recife. No Rio de Janeiro, ela estudava sociologia e teatro. Uhum.
ela tinha um talento teatral e gostava muito. Ela tentou voltar para a escola de sociologia, mas não conseguiu por causa do ambiente pesado na época, porque já estava muito traumatizado. Voltando a Recife, vamos voltar a Recife. Sim. Em Recife do óculos, né? Em Recife, ela ligou depois que almoçaram juntos e não sei se ele chegou a passar algum dinheiro para ela, como pediu meu pai, mas aí ela tinha ligado para o escritório e falou: manda alguém entregar os óculos, porque eu preciso, meu olho está doendo e tal. E em casa de noite ela voltou para a casa da mãe de Estela. Nesse dia, a Estela já tinha retornado a Londres. E quando bateram na porta, já era tarde da noite, e ela pensou que era um rapaz ou alguém trazendo os óculos, mas eram policiais armados. E com isso ela foi levada sem o remédio, sem os óculos, foi levada às altas horas da noite, somente com uma roupa, e foi presa. Qual o local que ela estava, Elizabeth? Era na casa de Estela? Era na casa da mãe de Estela, Dona Quinotinha. Nome dela, eu não sei, eu não sabia nada desses detalhes, porque eu não sabia, nunca tinha ido a Recife, não conhecia a mãe de Estela, Dona Quinotinha, e Estela também tinha um irmão vítima de um acidente de carro que estava em cadeira de roda, muito frágil. Ele era casado na época, mas eu não sei o nome dele. Eu depois nunca mais consegui me comunicar com Estela. E já nessa época tínhamos muitos problemas de comunicação. Quer dizer, foi pré-internet, né? As cartas chegavam abertas, e eu também aqui estava tendo muita dificuldade de adaptação, fiquei muito deprimida com certas coisas. E, quer dizer, Na isso verdade, também é... fazendo um corte nisso tudo, Estela Eloá vai para Recife, né? Acaba sendo presa. Quanto tempo depois é que vocês começam a ter consciência dessa prisão? Olha, 2 anos depois, ou mais, 2 anos depois, chegou a Canadá uma moça que estava no Brasil, ligada na minha cidade, era uma bolsista do Rotary. E ela voltou e me disse, o apelido da minha irmã era Lazinha. Ela disse, Lazinha está muito mal, tentou suicídio, foi maltratada, foi na prisão, e foram as primeiras palavras que eu ouvi, mais de 2 anos depois, quando Sally voltou. E aí eu fiquei desesperada. E relendo as cartas de minha mãe ontem, várias cartas que eu separei tudo, ninguém menciona nada sobre essa época. As cartas já são de 70, inclusive cartas da Eloá. Ela diz que esteve doente, diz que esteve assim e tal, foi hospitalizada, mas era um silêncio total, era um tabu, era o medo de falar disso. Elizabeth, teve uma carta que você nos enviou, no qual ela, dentro da prisão, né, do seu sequestro, ela consegue enviar para o seu pai, o seu Joaquim Guimarães, em 1969, ela manda conte um pouco dessa história. Bom, não foi ela que mandou. Não, ela pediu para a pessoa enviar, né? Ela disse que falava alto o nome dela, falava o nome do meu pai, falava coisas assim. Ela era bem comunicativa. Então, na carta está escrito que esse
carcereiro, boca de onça, escreveu essa carta, mandou para o meu pai, chegou direitinho. Recife, 1969. Prezado Joaquim Guimarães. O fim desta é para comunicar-lhe que sua filha, Eloá Guimarães, acha-se presa incomunicável na Secretaria de Segurança Pública. Rua da Aurora, Recife, Pernambuco. Segundo fui informado, ela chama-se Eloá Guimarães, Rua Ribeiro Junqueira, número 111, fone 20.148. Leopoldina, Minas Gerais, filha de Joaquim Guimarães. Não sei ao certo se o nome e o endereço é este. Mas se por acaso for sua filha, tome providência. Infelizmente não posso dizer-lhe tudo. Sem mais. Ela acha-se sem finanças, mas Vossa Senhoria pode falar com ela, e isto deve ser breve. Desculpa não ser claro, em não colocar meu nome e endereço, pois este que vai aí não é o meu. Aceite minha paz material e espiritual. Observações. Recebi notícia dela através de aceno, e ela me dizia que tinha o mesmo nome da mulher do ex-presidente Jânio Quadros. Era o endereço certo, o nome do meu pai, e não tem data. Eu também não sei a data que a carta chegou lá. Mas imediatamente meu pai recebeu, porque estavam preocupados. Ela tinha ido a Recife e sumido, não tinham notícias. Essa carta chegou quanto tempo depois da chegada dela em Recife? Eu não sei. Eu não estou aqui com todos os documentos do meu pai, porque meu pai escreveu tudo num diário. Esse diário, infelizmente... E você só foi ter noção 2 anos depois, né? Pois é, não, mais do que isso. Quando eu cheguei... E a carta que eu estou aqui olhando aqui no meu... Pela Fala cópia. um pouco dessa carta. Porque depois, quando a gente editar esse material, a gente mostra a carta para você dizer mais ou menos o clima e como é que essa carta ela pediu a esse carcereiro para escrever. Ela diz que ele, numa das outras cartas que eu mandei aí, dos outros textos que eu conversei com ela e registrei, ela diz que ele chegou baixinho e pediu o endereço. E ela falou com ele. E ela ficava um pouco mais retirada da maioria dos outros presos ali. Então, ela deu para ele e chegou lá. E a carta é muito precisa e, ao mesmo tempo, evasiva. A pessoa não diz quem era. Mas, assim que a carta chegou, meu pai ficou sabendo e imediatamente arrumou para ir para Recife. Isso foi dentro de pouco tempo, imediatamente, praticamente. E eu só descobri essa carta mais de 2 anos depois, porque quando voltei ao Rio a primeira vez, a família estava morando em Copacabana outra vez. O trabalho da minha mãe em confecções de roupas havia sido bem sucedido financeiramente e a família havia comprado outro apartamento. E tinha móveis que antigamente eram da minha avó. Uma vez abri a gaveta e lá encontrei um dos envelopes que eram dirigidos ao meu marido. Comecei a ver o que estava nessa gaveta, porque tinha uma bagunça na casa. E nessa carta, e nesse envelope eu encontrei a carta que veio de Recife para o meu pai e guardei. Eu trouxe a carta para o Canadá, fiz uma cópia aqui, depois voltei, deixei no Brasil, pensando que seria mais garantido ter a carta lá como prova, se fosse necessário. Uma carta importante. Guardei a cópia somente comigo. E essa carta, o original dessa carta, foi perdida. Bom, com essa carta, eu nunca mostrei a carta de novo a Eloá, infelizmente. Tem muita coisa que às vezes não dava, porque ela ficou muito frágil,
a gente não, quando ela estava bem, a gente não queria provocar as memórias, e realmente ela ficou tão perturbada pelo trauma e pelo silêncio e pelo medo da época, não se podia dizer que ela estava paranoica, porque o medo era verdade. E, ao mesmo tempo, quando ela estava bem, nós queríamos que ela ficasse bem. Mas, então, ela foi muito tratada. Bem, no princípio, Roberto, tenho que voltar a Recife. Talvez seja legal você fazer o seguinte: como foi o seu primeiro encontro com Eloá, depois dela ter acontecido esse trauma e esse sequestro dela em Recife? Olha, quando eu cheguei, primeira vez que eu cheguei no Brasil, depois de ter vindo para cá, vários anos depois, já estava separada do marido. Isso já estava para 73, 74. A família já estava assim, meia alterada por isso também. Mas eu a vi primeiro, chegando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, eu a vi através dos vidros. Custei muito para sair lá de dentro, tirando malas e tudo. E eu a vi através dos vidros uma pessoa gorda, com uma roupa preta, caminhando lentamente. E eu já sabia que era ela. Meu coração já se quebrou ali. Ela estava muito deformada. Meu pai estava muito triste, todos da família, assim, na expectativa, né? E muito silêncio, muito silêncio. Não foi uma alegre, foi chegada muito difícil. Mas, bem, eu estava lá, fiquei no Rio uns tempos, depois fomos para a fazenda do meu avô. E foi assim essa chegada. E acho que foi muito difícil. Foi muito difícil para minha família me receber assim. As minhas duas irmãs tinham passado por tempos difíceis nesse princípio, nesses anos, fim de 60 e 70, princípio dos anos 70. A minha irmã Eliane também tinha se envolvido com drogas, com coisas assim, então, outro problema. Bem, eu acho que é importante eu voltar a Recife, quando meu pai saiu de lá. Uhum. Meu pai chegou a Recife, disse o meu irmão ontem que ele queria ir junto com meu pai, mas meu pai não quis, estava com medo dele se exaltar e tudo, então foi de avião para Recife, um avião que pingava em vários lugares, e chegou lá, foi direto à pessoa com quem ele tinha negócios. E com isso, essa pessoa o levou à prisão. E, de uma certa forma, meu pai conversou o suficiente para dizer que ia sair, levar minha irmã para almoçar fora. E, com isso, ele levou-a para o aeroporto e, no mesmo dia, pegaram o avião para o Rio. Quer dizer, ele raptou-a também. Mas chegaram no Rio e ela foi escondida com parentes de parentes. Ficou no Rio, longe da família, num lugar distante, no subúrbio, lugar que ninguém imaginava de procurá-la. E eu sei que meu pai mencionou uma vez que nós tínhamos... Não, eu sabia, nós tínhamos um parente, sobrinho dele, que era almirante. E acho que ele estava localizado em Recife. Ele se chamava Lauro Guaranis Guimarães. E acho que meu pai se comunicou com Lauro para pedir uma proteção. Não sei. Mas meu pai não falava muitas coisas, não. Ele escrevia e fazia o possível, mas eu sei que ele contactou Lauro.
Ele não citava que se foi atrás de algum advogado, alguma coisa na área jurídica para saber o que aconteceu? Não. Meu pai era, como se diz na época, né? Cidade pequena, era homem de bem, era industrial, tinha funcionários, era membro do Rotary Club. Meu pai era muito uma boa pessoa socialmente, mas era, na verdade, tímido. Meu pai era tímido. E reservado? Oh, muitíssimo reservado e cheio de segredos. Quando a situação econômica piorou para a nossa família, ninguém sabia de nada. Então, ele manteve um silêncio total. Meu irmão diz que ele tinha medo de provocar minha irmã, mas eu acho que era ele próprio que estava com medo disso tudo. Meu pai foi o 15º filho de minha avó. E o pai dele morreu na gripe espanhola. Então, foi uma criança que já aos 5 anos já trabalhava, entregando remédio na cidade. Mas, de uma certa forma, era uma criança, e tímida, e perseguido de uma certa forma, desvalorizado pelo grupo feudal da cidade. Que havia um grupo, ainda existe. Qual a cidade de vocês? Leopoldina, na zona da mata. Fica quase perto. Nasceu JK, né? Como diz a música. Não, ele nasceu em Diamantina. Diamantina, eu troquei a cidade. Leopoldina fica mais perto de Juiz de Fora e mais chegada ao Rio. São de Leopoldina. Sim. Hoje em dia, Leopoldina fica a 4h30, 5 horas do Rio, estrada melhor. Cabeça mais do Rio, né? Está mais ligada. O Rio era a referência. O Rio sempre foi a nossa referência. Belo Horizonte fica muito longe. Uhum. Mas então, meu pai, uma vez eu cheguei a Leopoldina, já muitos anos depois, e minha irmã, um dia no jardim, me deu um assim, Beth, você não imagina o que aconteceu. Depois de 20 anos, o pai conversou com o senhor Pedro. O senhor Pedro era vizinho, 2 ou 3 casas para frente, e a filha dele também foi presa e torturada. Depois de 20 anos, esses 2 pais se conversaram, quer dizer, era o silêncio. Uhum. E era da idade da minha irmã. Bom, então, quando eu cheguei lá no Rio, já vi que minha irmã estava com muitas cicatrizes no braço. Ela havia se cortado depois que saiu de um hospital onde foi tratada por sonoterapia e foi maltratada de verdade. Mas o senhor sabe, eu preciso de colocar aqui o que eu aprendi por outros motivos. Daqui de botânica, eu passei a ser uma assistente social, fiz um mestrado em psicologia e sempre me dediquei ao estudo de traumas, trauma psicológico, que é um assunto que ainda está muito em evidência. A palavra é comum, mas o estudo psicológico é profundo e é difícil. Então, eu me dediquei a esse estudo. Trabalhei por mais de 20 anos no serviço mental, lidando com suicídio, e trabalhei com muitos indígenas que têm milhões de traumas por aqui também. Então, quando eu olho para a história da minha irmã e ela diz que foi maltratada nos hospitais psiquiátricos, que sei que foi, ela coloca a culpa nos hospitais psiquiátricos, mas era tudo sequela de trauma. No início, ela não conseguia dormir, ficava eternamente com insônia e agitada e de uma forma, vamos dizer, maníaca.
Foi psicose maníaco-depressiva que ela adquiriu. Então, a sequela da prisão é que tornou-a uma paciente psiquiátrica. Isso no Brasil, não sei ainda como é lidado, mas ela teve ótimos psiquiatras que a apoiaram muito. O primeiro deles foi o Dr. Azulay, no Rio de Janeiro, um senhor já idoso, que a tratou numa clínica e depois que ela melhorou, estava numa terapia de grupo em Copacabana. E mesmo assim, nessa terapia de grupo, chegou ao ponto que um dia minha irmã pulou talvez segundo ou terceiro andar, pulou na Avenida Nacional de Copacabana, um trânsito terrível, e pulou. Justamente isso, por acaso minha mãe estava no Rio nessa época, naquela região também. Mas ela conta, talvez isso como uma influência, ela conta em uma dessas nossas conversas, que na prisão em Recife, eles ficavam todos numa sala com as janelas fechadas, porque uma pessoa já havia pulado de uma janela. Então, o que ela fez, a gente já vê que pode ter sido... Teve um caso muito famoso, Elizabeth, que teve essa pessoa que pulou mesmo, depois eu te digo o nome. Uma pessoa tá que bem. pulou lá Olha, isso, quando ela pula da janela, a gente já pode ver isso com os olhos da teoria de trauma, que pode ser uma revivência. Eu não consigo dizer a palavra em inglês. Reenactment. É como você está agindo de novo de uma memória de um incidente que já se passou, entendeu? Elizabeth, me diga uma coisa. Quando você teve o primeiro contato com ela, sim, o que ela falou para você que as pessoas perguntavam a ela? Porque é uma coisa meia louca, né? Assim, você é presa e o que é que os captores, as pessoas que a sequestraram, perguntavam? O que é que eles queriam saber? Que ela era o quê? Como ela entrou nessa trama? Pois é, isso, numa dessas outras escritos que eu lhe enviei, eles a levavam para um brejo, para um pântano, e perguntavam informações. Ela não dizia, porque ela também perdeu muita memória daquilo. Queriam informações sobre nomes de pessoas, quem é que está fazendo isso, quem é que está fazendo aquilo, quem é que mandou ela para lá. Informações que ela não sabia e que não tinha o menor jeito de saber. Ela dizia que colocavam o revólver, a arma na cabeça dela, ameaçavam explodir. Eram ameaças e ela não podia dizer nada, porque realmente não sabia. Não sabia nem inventar o que era. Na prisão, fizeram ameaças de sumir comigo, de me largarem em qualquer lugar. Me botaram um capuz e iam me interrogando ao mesmo tempo. Quando eu era interrogada, tinha um cara que ficava atrás de mim dizendo: caiu em contradição, não é verdade. Não faz sentido. Você está mentindo? Isso por causa das coisas que escrevi sobre a ditadura. Acharam essas coisas lá no apartamento onde eu estava. Até livro de escola secundária que tinha comprado no Recife, tudo eles achavam que era um livro subversivo. Eles não achavam que tinha sentido eu ter ido para Recife passear, pensavam que tinha ido planejar alguma coisa lá. Na verdade, me consideravam uma terrorista. Me ligaram com o João e a Beatriz porque estavam seguindo o carro que o João alugou. Um Volks, porque passamos em frente ao forte. Me encontraram depois do que o Lande, esqueci meus óculos no escritório dele e liguei para ele e dei o endereço onde eu estava para ele entregar os óculos. E pensei que era ele. Quando abri era a polícia e fiquei sem os óculos. E talvez isso tenha sido depois que o
embaixador foi preso, né? Quer dizer, só para localizar, nós estamos no ano de 1969, né? O Sim. embaixador norte-americano Elbrick é sequestrado. Elbrick, sim. Mas aí eu vi nisso tudo um elo que é o seguinte: ela era amiga de Nancy Mangabeira Unger. Qual era a relação dela com Nancy? Não, isso já foi muito antes. A Antes. Nancy tinha sido presa, eu acho que foi por assalto a banco. Uhum. E depois ela foi trocada pelo embaixador suíço, que foi depois, né? Entendi. Foi depois. Mas nessa época que a minha irmã foi presa, ela não tinha mais contato com a Nancy. A Nancy tinha ido para outra escola e a Lazinha me dizia, ela ficou muito barra pesada. A Nancy ficou determinada a ir na luta armada. E elas se separaram. A minha irmã não tinha estrutura. Ela não tinha estrutura para entrar em luta armada. Não tinha. Era corajosa, falava muito, tinha boas ideias. Ela foi colega da Nancy quando as duas estudaram no colégio secundário, no secundário do Colégio Andrews, que ficava na praia de Botafogo. Eu estava no Rio. Eu estava na faculdade de farmácia. Eu conhecia a Nancy muito bem. Quando ia lá para casa, almoçavam, conversavam. E era muito calma naquela época. Nancy sempre intensa, mas muito assim, poética, preocupada com o lirismo. Falavam dessas coisas. Isso foi antes de entrar na faculdade de filosofia, que eu sei que ela foi, e lá ela se politizou. Mas ela, nessa época, eu não sei nem se a Nancy sabe que a Lazinha foi torturada em Recife. Eu me encontrei com a Nancy uma vez no Rio, porque perto do apartamento da família, em Copacabana, havia uma clínica ortopédica. E o portão estava aberto e eu a vi lá sentada num banco com a mãe dela. Minha irmã não estava bem naquela época, emocionalmente. E eu acho que eu nem falei. Eu senti que Nancy me cumprimentou, mas que havia uma reticência, e a mãe dela também ali. Eu sabia que era uma consulta médica e não quis falar muito. Mas ela me deu o telefone. Mas eu nunca a procurei, porque a minha irmã não estava bem. Esses momentos de assuntos difíceis, a gente foge. Mas eu a vi uma vez e sei que ela deve ser ainda ligada à Universidade da Bahia, professora de filosofia. E não sei se Nancy sabe, ela nunca procurou Eloá depois que entrou na luta armada. Uhum. Não procurou. Mas a gente nunca se esqueceu dela, porque ela era muito querida, vinha almoçar lá em casa, depois ficava com um pedacinho de pão, assim, picando na mão, sujando todo o chão com migalhas de pão. Quase que aquela história da carochinha, né? Me fale um pouco, Elizabeth, do círculo de amigas da sua irmã, para a gente ter mais ou menos um pouco do universo humano que ela circundava. Além de Nancy, quais os amigos dela? Alguns entraram em luta política, em luta clandestina ou não? Os amigos... Olha, eu não sei o nome de todos, mas os bons amigos dela eram mais do teatro, e havia uma pessoa conhecida que é o Capinã, porque antes dela ir a Recife, ela trabalhou como recepcionista de uma companhia de propaganda. E lá ela conheceu o Capinã, músico. Uhum. Depois foi à Bahia
e com outra amiga e tal. Agora, depois dos tratamentos todos, ela ficou muito restrita à família. Nossa família é muito grande, ela ficava indo do Rio para Leopoldina, muito chegada a uma tia que faleceu há 2 anos atrás, que tinha muitas histórias. A minha mãe tinha uma lojinha no Rio para as roupas dela, e as pessoas ali, ela ficava lá também. Mas muitos amigos dela, era mais a família. E na minha cidade... Elizabeth, deu uma pequena caída, volta só um pouquinho que você estava falando até 2 minutos atrás. Vou ver se foi da sua mãe. Vou ver se da foi loja alguma... da sua mãe. Sim. Tá ligado aqui a minha... Tá tranquilo agora. Tá. Só um pedacinho. Na loja da minha mãe, uma lojinha pequena, mas era muito animada naquela época. Havia uma outra pessoa que trabalhava lá, era minha tia, uma moça chamada France, que já faleceu. E a minha irmã também ficava lá, ajudavam, aquele era o movimento. Tinha outras pessoas da família, pessoas idosas, com quem minha irmã se dava muito bem. Todas as pessoas lidavam muito bem com ela. Mas pelo que eu peguei daqueles textos que você enviou-me, ela era muito ligada à questão do teatro, inclusive recebeu prêmios, né? Como é que foi essa vida dela teatral? Mesmo depois que ela foi torturada e tratada, ela voltou ao teatro com a ajuda de 2 amigos e terminou o curso de teatro. E se apresentou 2 vezes de uma forma assim, de bom sucesso. Uma foi na TV, que todo mundo da família viu, quer dizer, a prova estava ali, todo mundo viu, e a outra vez também ganhou um prêmio. Tanto que quando ela ficava em crise, ela falava muito que ia ganhar um prêmio. O prêmio era uma coisa da imaginação dela, outro prêmio. Mas ela não conseguia trabalhar em teatro. Eu tenho uma foto linda que eu vou lhe enviar. Olha, ela aqui. Uhum. E tenho outras fotos do teatro. Mas o teatro era no Rio de Janeiro. Quando ela chegava lá, que adorava ficar no Rio, ela também tinha menos apoio. Então, ficava fragilizada, voltava. E, às vezes, tinha que ser hospitalizada. Minha tia cuidava dela, cuidava muito dela. Era mútuo, porque, às vezes, ela estava bem, ela trabalhava, ela ajudava a minha mãe em algumas coisas, mas foi piorando. E tinha uns amigos que nunca abandonaram. Tinha um casal chamado Clóvis e Nancy, que eu ainda tenho que localizá-los melhor. E tinha os amigos do meu irmão, que eram amigos dela, Luiz Rebouças, e amigos meus que também a apoiavam. Mas os amigos dela, pouco a pouco, viraram mesmo os da minha cidade. Tinha amigas na cidade, gente ligada com as artes, ela fazia pintura, escrevia poesia, falava poesia. Minha mãe também fazia isso, gostava muito de poesia. E na minha cidade, com o tempo, eu fui vendo que, apesar de algum estigma, bastante estigma e vergonha por parte do meu pai, ela tinha apoio, as pessoas sabiam que ela tinha sido torturada. E eu sou muito agradecida a pessoas da minha cidade, que nem sei os nomes, mas que eram muito carinhosos com ela. Ainda tenho várias pessoas lá. Apesar desses mais de 20 anos que ela se foi. Mas, Elizabeth, me conta o seguinte. Sim. Como foi o seu primeiro encontro com ela, depois dela ter sido sequestrada em Recife? Vocês conseguiam conversar? Não conseguiam conversar?
Não conseguimos conversar. Ela estava ainda, ela estava deprimida, mas aí nós fomos para a roça, fomos passar o Natal na fazenda, e ela estava bem animada, brincando com as crianças. Ela se refugiava com as crianças, para poder ter o sossego dela, para não conversar com ninguém sobre isso, para não ter a memória ativada. Sempre que tinha criança... Passou uma borracha naquilo tudo. Tentava, né? Tentava, mas tinha E aqueles sonho. 2 diálogos que você me passou, que estão Passei naquele... 3. Eu passei um último aqui que vi que você não tinha, e passei ele mais uma vez. Como é que aconteceram esses três relatos que foram passados para o papel? Quem conversou e quem passou para o papel? Eu que conversei e passei para o papel. Nós estávamos no Rio, mas foi na época que já tinha saído a comissão de anistia. Havia conversas, e eu queria levar isso à justiça. E contratei o Raimundo, que também foi torturado na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, passou muito mal, morreu. Dele todo? Nome todo dele? Não, Raimundo? o dele todo não tenho aqui agora, mas ele era o marido daquela de Leopoldo, daquela nossa vizinha. Entendi. Tava. E o nome dele não está aqui agora também. Deixei muito papel em Minas. Mas então eu comecei a tentar fazer um processo de reparação, obter uma reparação para ela. Porque quando saiu a comissão da anistia, eu me lembro, estávamos em Minas e eu li o material que ela me mostrou, li o material e fomos ver que era apenas para quem tinha morrido ou desaparecido. E ela estava viva, desapareceu, né, na memória. Você está falando de ano isso? Qual ano você está... Só para a gente se localizar. Isso foi já nos anos 90. Uhum. Esses escritos são de 96 e princípio de 97, quando eu estive lá. Uhum. Poucos anos depois ela falece, né? Mas eu comecei a colecionar esse material e entreguei para o Raimundo para procurar, inclusive, Mércia. E ele não conseguiu encontrá-la. E como é que aparece esse nome Mércia? Ela citou para você? Ela já tinha falado, às vezes falado, quando eu não escrevia, e algumas vezes, muito raramente, poucas coisas, ela falava um pouco. Falava de Mércia com carinho. Mas, na época, quer dizer, ela se lembrou do nome dela, né? Mércia Albuquerque, né? Que é bem... Sim, se lembrou. Não estava certa se era Albuquerque, mas me falou. E eu anotei. E ela dizia algum detalhe ou só que tinha sido bem tratada por Mércia? Não, carinho, falava o carinho, foi bem tratada, e Mércia saiu da prisão primeiro do que ela. Quer dizer, ela ficou lá, Mércia saiu, não sabe por quê, mas depois as datas são todas complicadas e vagas, muito vagas. O que fecha é que, em 1969, pelas próprias anotações de Mércia, ela foi sequestrada e presa umas 3 vezes, e principalmente vinculado à questão do sequestro do embaixador americano e o contato dela com Gregório Bezerra. Exato, porque ele foi trocado, né? E foi nessa época. E meu pai acompanhava, ele era muito lido, ele teve um jornalzinho na cidade, e ele devia estar a par de tudo isso, e por isso estava preocupado, né? Ele e minha mãe, muito preocupado.
Meu pai era envolvido político, baixo clero, assim, local, nunca ganha. A primeira vez que ele foi eleito mesmo como vereador da cidade, ele renunciou. Teve que renunciar. Mas ele era ligado a algum político assim de uma projeção, pelo menos como deputado estadual, federal? Ele tinha algum contato com algum político local? Olha, quando meu Minas Gerais, sabe, era direita, né? Era o DN, era aquelas coisas assim. Isso antes da ditadura. De Antônio Carlos até esse povo todinho que está sempre aquele é o café com leite, né? Pois é. Mas olha, meu pai, ele foi candidato a deputado estadual, não foi eleito porque o feudalismo de Leopoldina prevaleceu. Mas quando houve aquele problema que o Café Filho teve que ser era presidente da Assembleia Legislativa, depois quem virou presidente temporário ali por poucos dias foi o Carlos Luz. Meu pai era deputado, era vereador. Então, ele pediu à Câmara de Leopoldina para escreverem uma carta de apoio ao Carlos Luz, que era de lá. Resultado, a Câmara, que eram os amigos dele, a Câmara se recusou, não quis dar esse apoio. Então, meu pai, muito bem, então ele renunciou, saiu. Então, essa gente não quer apoiar os próprios, eu vou sair, não vale a pena. Foi a vingança dele. E eu encontrei lá em casa uma cartinha, formato assim, com o agradecimento do Carlos Luz. Agora, veja, continue, Elizabeth, depois eu pergunto, assim, para você fechar esse ciclo aí que você está falando. Pode falar. Não, esse ciclo era que o meu pai era muito legal, mas era tímido, era difícil. Eu vou falar sobre as cartas que eu revi ontem. Eu já tenho separado muitas cartas aqui, porque as cartas, depois de um tempo, acabaram, né? Então, só tenho as do princípio que eu cheguei aqui. Depois que eu podia pagar o telefone internacional, eu telefonava mais. E depois que chegou a internet, acabaram mesmo. Mas essas cartas do princípio eram silenciosas, falavam apenas, tanto minha mãe como meu pai. Falavam muito das viagens. Isso a partir de 69, né? A partir de 69, né? Na sequência. Sim, logo depois que eu cheguei. Falavam muito das viagens, quem foi, quem saiu, quem chegou, quem foi para o Rio, quem voltou, quem foi para a fazenda, quem voltou. E sempre falavam, Lazinha está melhor, está passando assim, voltou para o Rio, está melhor. Mas não falavam por quê. Não falavam. E eu não tinha nem no diário do seu pai, ele é um pouco mais efetivo nesse tipo de relato? Não. Porque era o silêncio mineiro. O senhor não sabe o que é o silêncio mineiro. É aquele fechamento, e eu acho que era o medo de pegarem minha irmã de novo, sabe? Medo de considerarem que ela podia saber alguma coisa, porque era estudante. Eu vou lhe contar uma história. Um dos meus irmãos tinha um Volkswagen no Rio, e um dia lá teve um problema que um carro do Exército bateu no Volks por trás, onde ficava o motor. E eles convenceram meu irmão a levar o carro para a oficina do Exército para consertar lá. Quer dizer, eles mesmo tinham feito alguma coisa errada, quem estava dirigindo o carro. Aí levaram o Volks do meu irmão. E nisso meu irmão sumiu. Eu estava lá no Rio. Meu irmão sumiu e o telefone ligava sempre. Fala com ele para vir buscar o carro dele, está pronto. Fala para ele vir buscar. Meu irmão não ia. Finalmente, um dia, ele teve coragem de ir buscar o carro e já devia estar pronto para ser preso. Por quê? Porque na parte da frente do carro, que era o porta-mala, estava cheio de faixas dos estudantes. E o pessoal
esteve no exército e eles não abriram o porta-mala. Quer dizer, eram coincidências assim, eram momentos incríveis que aconteceram, mas o medo rondava. Aquele Rio de Janeiro era um medo só, e nós estávamos muito desprotegidos economicamente. Eu morava com a minha tia, perdemos a casa, e, enfim, isso tudo já estava desestabilizando nossa família. Mas, enfim, minha irmã não falava sobre isso espontaneamente, raramente saía alguma coisa. E as conversas eram muito particulares com as amigas. Ela era muito extrovertida e conversava, mas mantinha muita privacidade. Ela nunca entendeu por que tinha sido presa. Bom, a história, pelo que ela me conta, já em 96, 97, é essa, que foi visitar nossa amiga, que lá quem aprendeu não entendia por que alguém ia passear em Recife naquela época, não entendiam que podia fazer isso, que ela devia estar lá por algum motivo. E era isso que queriam saber, por que ela estava lá. Então, foi ou não foi? Elizabeth, então eu acho que assim, é muito emocionante esse teu depoimento, porque eu mesmo fico muito feliz, porque além de ser essa questão de um resgate histórico, né, a gente tem também o próprio compromisso, porque geralmente diz o seguinte, que até esse negócio meio, né, por trás de todo homem tem sempre uma grande mulher, né? No caso de Messi, a gente tem o inverso, né? Tem o marido dela. O grande esteio dela, que era Otávio e seu filho Aradim. Tá Aladim? Aradim, que ela só teve um filho. Aradim, sim. Aradim. Então, quer dizer, eu me sinto assim fico no meio, quer dizer, dessa coisa dolorosa, né? Dessa coisa sofrida, sangrada. Uma verdadeira. Não, eu fico muito feliz, porque, de qualquer maneira, no momento que a gente está fazendo esse resgate, porque Messi não é muito conhecido em Recife. Não. Tá, não é muito conhecido, não é muito reconhecido em Recife. Então, não é. Então, quer dizer, eu acho que nesse momento em que o Brasil está passando por. Eu sempre estou dizendo a muitas pessoas que, independente da grande figura humana, né, que é Messi Albuquerque, se nós fizéssemos esse resgate há 5, 10 anos atrás, não teria talvez o mesmo impacto de hoje. Porque eu acho que o Brasil está sedento de história de gente que presta, né? Porque coisa ruim, né? E coisa que não presta, não quer nem. Nós temos uma abertura agora, tem uma abertura. A gente começa a respirar, né? Não sei. Eu sempre digo, Elizabeth, que 2023 é uma coisa como a gente tirasse assim, um grande peso da cabeça, né? A gente estava vivendo uma via crucis, era uma agonia, né? Eu acho que é um pouco isso, se eu posso ousar dizer que o que talvez esse momento que você está vivenciando, né? Uma possibilidade de uma luz. A gente não pode prometer nada, mas pelo menos a gente tentar entender o que aconteceu naquele cárcere de Pernambuco em 1969. É uma honra a gente poder reverenciar aqueles que sofreram tanto na ditadura. Sofreram tanto. Tanta gente. Eu nem sei quantos. Muito obrigado pelo seu depoimento e estamos juntos. Grande abraço. Olha, qualquer coisa, a gente precisar de falar qualquer coisa diferente aí, eu estou às ordens. Eu também. De coração, tá? Grande abraço. Grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.